Bom dia, paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, meu irmão, à nossa live de sexta-feira. Bom dia, meu irmão querido, sempre conosco aqui na live de sexta-feira, irmão Edmilson. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Nós estamos aí hoje para conversar. Nós vamos conversar bastante hoje. Nessa live de sexta-feira, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a este momento, que o Senhor agenda conosco todas as manhãs, para a gente meditar na palavra de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre 3 pontos muito importantes que nós trouxemos nessa semana através do livro de Juízes, no capítulo 4 e 5, onde a palavra nos traz uma mulher que teve um destaque, na Bíblia Sagrada, na história, que é a profetisa Débora. Uma mulher forte, posicionada, corajosa, que sabia qual era a missão dela nessa terra. E que mulher determinada, não é verdade? Glória a Deus. Tenha um dia abençoado também, meu irmão. Que essa sexta-feira continue sendo um dia muito abençoado, não é verdade? Nós acordamos, o dom da vida vem de Deus e nós precisamos agradecer. Desde o momento em que nós acordamos, nós precisamos agradecer. Glória a Deus. Vou só ajeitar aqui o som, que deu aqui um probleminha, mas já voltou. Glória a Deus. Prontinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos e as irmãs também que estão chegando e vão chegar ainda, eu quero desejar um dia extraordinário para vocês. Dizer que essa semana nós tivemos muito aprendizados por meio da palavra, como todas as semanas nós finalizamos com esse apurado, com a junção de todas as instruções que nós recebemos. E eu quero falar sobre posicionamento. É o nosso primeiro ponto que nós vamos falar nesta palavra. Tem um versículo do livro de Juízes, capítulo 5, onde Débora canta, entoa louvores a Deus, agradecendo pela vitória na guerra. Eles vencem a batalha. Nós vimos desde o início que Débora foi levantada como uma mulher para convocar as pessoas que Deus queria para que viesse juntos se unir e vencer os opressores de Israel, vencer os inimigos que afrontavam, que aprisionavam, amedrontavam o povo de Israel. E o povo estava com medo, o povo estava evitando de ir à guerra, tanto que quando Débora foi convocada por Deus para chamar Baraque, Deus escolheu Baraque, que era um líder militar, para ir lutar a guerra, tomar a frente daquela batalha. Ele pensou em recuar, porque quando ele diz, que a palavra nos fala, que ele diz que só iria se Débora fosse com ele, ele demonstrou insegurança, ele demonstrou medo e talvez despreparo espiritual, não é verdade? Despreparo espiritual. Quando nós não estamos preparados espiritualmente, nós sentimos o medo, opressão, muitos sentem ansiedade, outros vêm para a depressão. Alguns se entregam a esse medo e não avançam. Estão deixando de cumprir a missão que Deus confiou nas suas mãos. E é sobre isso nós vamos falar, sobre posicionamento, sobre chamado e sobre propósito. Porque é isso que esta mensagem falou muito ao meu coração durante toda essa semana que nós meditamos juntos aqui na palavra de Deus. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, o que vocês acham? O que vocês acham dessa determinação e coragem de Débora, que nos motiva, nos inspira, não é verdade? Tanto homens como mulheres, a sermos determinados, a acordarmos, a despertarmos. Porque lá no cântico de Débora, quando eles vencem a batalha,
no capítulo 5, versículo 12, no cântico ela diz: desperte, Débora, desperte, Débora. Desperte, acorde, entoe um cântico. Levanta-te, Baraque, filho de Abinoão, e leve preso os que o prendem. Nós temos aqui informações poderosas, porque essa palavra desperte, eu não sei para vocês, mas ela me causou um impacto de despertar mesmo, de nós acordarmos. Nós estamos vivendo aí guerras, batalhas que acontecem diariamente na nossa vida. E as coisas externas, as pressões externas, elas estão o tempo todo tentando nos paralisar, nos impedir de cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Certo, o irmão Edmilson está comentando que Débora mostra para nós que não devemos temer quando o Senhor está conosco. Glória a Deus. É verdade, meu irmão. Essa mulher posicionada, ela sabia exatamente quem era o Deus quem ela servia. Débora, juíza, ela julgava o povo, ela aconselhava. Então nós entendemos que essa mulher, ela entendia das escrituras sagradas. Ela viu os feitos que Deus tem feito no meio do seu povo. Deus livrou Israel da mão do Egito. Deus levou o povo, teve toda essa trajetória até a terra prometida. Deus colocou os filhos de Israel nessa terra, mas os filhos de Israel foram desobedientes. Nós encontramos em vários momentos que o povo de Deus estava desobedecendo a Deus. E assim, eles estavam o tempo todo enfrentando batalhas. E eles precisavam de que alguém se posicionasse, de líderes, para tomar a frente. E toda batalha, meus irmãos e irmãs, exige de nós coragem, perseverança, determinação. Como é que nós vamos viver guerras com medo? Nós precisamos ter coragem. E esse é o posicionamento do crente. Esse é o posicionamento daqueles que temem ao Senhor primeiramente, porque nós somos chamados. A palavra diz que Deus nos escolheu muito antes de nós escolhermos Ele. Ele nos escolheu. Nós somos escolhidos. Então nós precisamos nos posicionar ali no ponto onde Deus quer que nós estejamos. Nós somos chamados para uma nova vida, um novo estilo de vida. Sabe o que eu sempre reflito quando eu estou meditando na palavra e também eu trago para a minha vida? Será que eu estou me tornando exatamente o que Deus me chamou para ser? Porque nessa caminhada cristã, a gente só novamente o som aqui que não está legal. Então nessa caminhada cristã, ela exige uma transformação. Não dá para nós vivermos o novo, para nós vencermos batalhas sem um novo estilo de vida, sem capacitação. Nós precisamos nos capacitarmos para vencer as batalhas, nos prepararmos. Débora, ela não ia julgar o povo se ela não tivesse conhecimento das causas, se ela não soubesse como resolver aquelas situações. Assim é na nossa vida. Assim são nas áreas da nossa vida, tanto profissional como familiar. Nós precisamos buscar conhecimento, sabedoria, para que a gente venha estar de fato pronto para o momento que o Senhor nos convocar para missões importantes. O irmão está comentando que a Bíblia Sagrada nos afirma que Deus não chama quem está preparado, nós devemos estar prontos o tempo todo. Isso é verdade, meu irmão. É exatamente o que a gente estava acabando de falar. Nós precisamos nos prepararmos. E para nos prepararmos, nós temos aqui esse livro sagrado, extraordinário. Eu passei muitos anos, eu já falei aqui, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer Jesus verdadeiramente. E quando eu descobri tudo o que tem aqui, meus irmãos, eu me apaixonei. Eu comecei a amar essa palavra grandiosa, porque aqui tem todas as ferramentas que nós precisamos para vencermos nessa vida, vencermos as batalhas, vencermos as nossas guerras interiores. Você sabia que a primeira guerra que nós
Precisamos vencer essa guerra aqui dentro de nós, essa guerra aqui dentro da nossa mente. E a palavra, ela vem nos limpando, ela limpa a nossa mente de frustrações, de pensamentos negativos, ela limpa o lado de dentro, ela vai curando, ela vai sarando o nosso coração, ela vai exatamente curando, eliminando os traumas que nós passamos durante essa jornada da vida. Tem pessoas vivendo consequências de situações lá desde a infância ou em algum momento que teve um impacto emocional na sua vida. Às vezes uma separação, ela causa um impacto. Às vezes uma situação bullying na escola, a pessoa, a criança ali já cresce, vira da fase adulta com dificuldades de enfrentar os desafios. E tem muitas situações na vida que, se nós não tratarmos, nós não resolvermos ela interiormente, elas vão estar sempre impactando, nós vamos estar topando com elas ali durante a nossa jornada da vida. Glória a Deus. Deus só começou a usar a Débora porque ela decidiu tomar uma decisão de se posicionar na presença de Deus. Isso é verdade, meu irmão. Muito grata pela sua colaboração. Nós vimos já falar aqui de decisão, porque o posicionamento é exatamente uma decisão, é uma escolha de viver no caminho que Deus nos chamou para viver. Esse caminho é estreito, esse caminho não é largo, onde tudo pode, onde qualquer tipo de comportamento, não. Nós somos chamados para fazer a diferença nessa terra. O povo de Deus é chamado para fazer a diferença. E nós temos uma missão, nós não estamos aqui de brincadeira nessa vida, nós não estamos aqui somente de passagem. Nós precisamos deixar um legado, nós precisamos preparar a nossa semente, deixar a semente nessa terra que venha gerar frutos. Nós vimos aqui o exemplo dessa mulher que se levanta, uma mulher que eu tenho certeza que Deus, ele fica, às vezes eu fico imaginando, Deus ele fica ali observando, aqui lá de cima na terra, quem são as pessoas que estão de fato tomando essa decisão de se posicionar, que estão dizendo eis-me aqui, mas não só dizer eis-me aqui, porque nós encontramos muitas pessoas só falando isso, mas de fato se deixar, se tornar disponível para Deus usar, porque Deus ele quer usar todos nós, a mim, a você. Ele colocou dons, talentos, ele colocou competências em você e em mim, em cada um de nós, que nos torna únicos. Competências em você para que você utilize para cumprir a missão. E aqui nós vamos falar de chamado. Todos nós temos um chamado. E o chamado, ele é uma decisão de obediência, de fidelidade a Deus. Nós nos posicionamos, nos preparando diariamente. E esse preparo, ele inicia com o preparo espiritual. Eu me lembro muito, não tem como esquecer, que um dos pontos mais importantes que marcou na minha vida, que de fato me despertou e eu percebi que eu estava vivendo uma vida diferente da que Deus tinha para mim, onde eu percebi que eu não tinha intimidade com Deus e eu precisava colocar Deus no centro da minha vida, foi exatamente quando eu percebi que o meu pilar de vida espiritual, ele estava totalmente desalinhado. Eu não tinha conexão com Deus, eu não tinha conexão com a palavra de Deus, eu não conhecia Jesus verdadeiramente, sabe? E eu vivia nessa caminhada buscando algo porque eu sabia que existia algo maior. Que a vida não é só isso, não é só acordar, trabalhar e correr atrás das coisas, mas que a vida ela precisa ser regida por um propósito. Nós precisamos de uma direção para poder fazer sentido na vida. Mas o principal sentido é quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida. Sem Deus nós não conseguimos. A nossa essência verdadeira, ela está em Cristo Jesus, porque é Ele que nos leva ao Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Ninguém chega até Deus sem ter Jesus. Ele é o intermediador, ele é o caminho. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sempre cito esse versículo, porque ele é o versículo chave da minha vida. Ele é o caminho. Eu buscava essa direção, esse caminho e não sabia como encontrar. Mas ele nos encontra primeiro. Glória a Deus, não é verdade? Ele nos encontra. E meus irmãos, nesse exato momento, irmão Edmilson, eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Não só de dizer que vou ser cristão, de dizer eu aceito Jesus, mas de fato viver com Jesus, me posicionar. Quando eu comecei a ler a palavra, ali no início da minha conversão, em 5 meses, eu degustei a palavra de Deus. E Deus falou grandemente comigo em cada momento da trajetória dessa linda jornada, que é essa bússola sagrada que o Senhor deixou para nós. E eu entendi através desses homens e mulheres que a palavra de Deus nos traz, tomando a decisão de se posicionar, entendendo que tem uma missão nessa terra, que nós somos escolhidos e chamados por Deus para cumprir uma missão. E viver com propósito nessa vida é o que vai nos incentivar, nos inspirar a sermos melhores a cada dia. Glória a Deus. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Faz sentido para vocês o que nós estamos trazendo através dessa palavra? Débora, no cântico de Débora, no momento em que Débora vence a batalha junto com o exército de Israel, ela canta, ela louva a Deus porque ela reconhece que sem Deus eles não venceriam a batalha. Deus é quem peleja por nós. Mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos atender ao chamado, entender quando Deus está te chamando, agora é hora de marchar. Às vezes nós estamos clamando, pedindo ajuda a Deus, socorro. Mas assim como o Senhor falou para Moisés, antes de atravessar o Mar Vermelho, quando eles se encontravam naquele momento em que o exército de Israel vinha atrás dele e na frente deles estava o mar, eles se viram sem saída. E Moisés clama ao Senhor. E agora, me ajuda, eu estou aqui parafraseando. E Deus diz para ele, por que está clamando a mim? É hora de marchar. Usa o que você tem. Usa o teu cajado. Usa a autoridade que eu te dei. Usa todos os dons que eu te dei. Agora é hora de se posicionar, de marchar, de ser corajoso, de ser corajosa. Então, meus irmãos, tem muitas pessoas paralisadas no meio do caminho, nessa jornada, porque o medo paralisa. O medo paralisa as pessoas. Então, nós precisamos entender que nós somos chamados, que nós temos uma missão. E obedecer é exatamente ser fiel a esse chamado. Nós não somos crentes chamados para estar só em bancos de igreja. Nós precisamos ali estar sim dentro da igreja, em comunhão com os irmãos, mas nós somos chamados para fazer o ID. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Você pode pensar, mas eu vejo as pessoas falando de propósito e eu não sei ainda qual é o meu propósito, eu não me encontrei, eu não entendi. Peça a Deus que Ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar qual é o teu propósito. Glória a Deus. Comentem aí, pessoal, se está fazendo sentido para você, se você concorda exatamente nisso. Vocês acreditam que tem um chamado, que tem uma missão nessa terra? Glória a Deus. Exatamente, irmão. Deus dá a ferramenta para nós usarmos. Aí você fala, que às vezes nós realmente não acreditamos na nossa capacidade. Muitas pessoas se encontram assim. E isso são exatamente, nós falamos no início, aquelas crenças lá internas. Às vezes a pessoa pode ter passado por alguma situação lá atrás, às vezes alguma coisa que aconteceu durante a sua jornada que frustrou. Tem muitas pessoas frustradas por situações em que marcaram, impactaram a vida delas
e elas carregam isso. Nós precisamos deixar o que passou para trás e precisamos, de fato, tomar posse da nova identidade que Jesus nos entrega. Quando nós dizemos sim para Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, está escrito na palavra. Então Deus sim, Ele dá a visão. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já recebeu uma visão de Deus. Todos que estão aqui, Deus já mostrou algo. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, você falou de capacidade. Toda visão que Deus vai nos mostrar, ela vai ser sempre maior do que a nossa capacidade. Ela vai ser sempre maior. A missão, ela vai exigir muito mais do que nós temos hoje. Porque é exatamente quando nós damos o primeiro passo, nós nos encorajamos e perseveramos, é que Deus vai nos preparando e nos capacitando. Eu quero dizer para vocês que no início, eu me achava incapaz de estar aqui fazendo os vídeos, mas quando eu entendi o meu chamado e aquele fogo, aquela chama ardia dentro do meu coração, eu entendi exatamente o ide, quando Jesus fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, pregai a todas as nações. Eu disse, meu Deus, como eu vou fazer isso? E Deus tinha me entregado essa visão. Para a glória de Deus, nós estamos com 2 anos de devocional diário com Jesus, mas eu tive que vencer muitas barreiras internas para estar aqui. Mas eu tinha algo que me motivava. O motivo que eu encontrei para continuar foi exatamente a certeza do propósito na minha vida, do propósito de Deus na minha vida. Eu quero dizer para você que o seu propósito sempre vai estar ligado ao ID. E Deus vai usar exatamente os talentos, os dons, as capacidades que Ele te entregou. Esses dons aí, você tem que fazer algo com ele. O talento que você tem, a expertise que você tem, você precisa usar em favor do ID e assim glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Deus nos entrega a visão. E a visão sempre vai ser maior do que a nossa capacidade. Porque Deus quer que a gente entenda que sem Ele nada podemos fazer. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que estiver em mim e eu nele, não é verdade? Ele diz que a gente pode pedir tudo que Ele fará por nós. Ele vai interceder por nós, mas nós precisamos entender. E Ele diz que sem Ele nada podemos fazer. Ele diz que sem Ele nada podemos fazer e é de fato. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus. Glória a Deus. E isso é exatamente para nós buscarmos estar conectados com Deus diariamente. Nós vimos Débora ali como uma conselheira espiritual, como uma intercessora no momento da guerra. Baraque disse, eu só vou se você for comigo. Então, ele se sentiu seguro por ter uma mulher de Deus ali, que sabia que Deus falava com ela, que ela tinha conexão com ele. Quantas vezes você olha ali para uma pessoa, ou mesmo alguém olha para você e diz, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Porque o nosso posicionamento, ele precisa ser claro e objetivo. As pessoas, elas veem Deus em nós quando nós nos posicionamos verdadeiramente. E isso tudo fala, o nosso caráter ele é percebido na forma de andar, na forma de vestir, na forma de falar e tratar com as pessoas. Então, por que as pessoas iam até Débora? Para pedir conselhos, para ajudar ali nas causas difíceis e para que intercedesse por eles. Ela era uma intercessora, ela era profetisa, ela era juíza. Então, por que as pessoas sentiam segurança em Débora? Porque, de fato, ela estava posicionada, ela passava essa leveza, essa segurança para as pessoas, mas principalmente porque ela era uma mulher conectada com Deus. Então as pessoas às vezes querem estar buscando pessoas que estão conectadas com Deus, mas não buscam se conectar. Eu quero dizer para vocês que a salvação ela é individual.
A nossa conexão e intimidade com Deus é individual. Nós precisamos sim estarmos cercados de pessoas, de intercessores, de pessoas de Deus, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós precisamos também fazer a nossa parte. E a palavra diz que quando Débora vai à frente do exército, ali Baraque se encoraja, pessoas vão voluntariamente ali para ajudar nas batalhas, alguns recuam e não vão, alguns ficam só olhando de longe. Mas eu quero dizer que esses que estão olhando de longe, Deus está de olho naqueles que estão em movimento, naqueles que decidiram ir à guerra, aqueles que decidiram avançar e crendo que quem nos dá a vitória nas batalhas, em tudo nessa vida, é Ele. É o Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, é o nosso Senhor Jesus, porque Ele venceu todas as batalhas naquela cruz. Glória a Deus! Ele venceu todas as batalhas. Então, meus amados, nós aprendemos nessa semana muitas coisas grandiosas, mas a palavra-chave que nós separamos para trazermos hoje era posicionamento, que vem através de uma direção, que vem através de uma decisão. Nós entendemos também a outra palavra, o chamado, que é exatamente uma obediência a Deus, é sermos fiel a Deus. Débora, ela se mostrou fiel, ela teve sempre ali, crendo, estava posicionada e já estava cumprindo o seu chamado muito antes da batalha iniciar. E nós temos o propósito. Quando nós recebemos uma missão, nós entendemos qual é o nosso propósito. Então, eu recebo a visão, eu entendo qual é a missão, eu entendo qual é o meu propósito. Se eu tenho o meu propósito bem definido, eu tenho direção. E se eu tenho direção, eu sei que eu preciso fazer tudo alinhado àquela missão que o Senhor confiou a mim. E essa missão vai exigir novas competências, aprimorar as minhas habilidades, vencer traumas, vencer barreiras internas, para que a gente venha vencer e crescer nesse processo. Eu costumo dizer que a vida é uma trilha de desenvolvimento. E esse desenvolvimento só acontece se nós começarmos a olhar para o lado de dentro. E do lado de dentro, muitas vezes, tem feridas para serem curadas, para serem saradas, tem traumas para serem removidos. Então nós precisamos nos resolver primeiramente do lado de dentro. Sendo assim, você vai sentir mais segurança, você vai confiar no Deus que você serve, que é o nosso Senhor. Nós vamos entender que nós somos chamados para uma missão nessa terra e que tudo que nós precisamos, Deus já entregou. E eu quero encerrar esta mensagem dizendo que a chave está dentro de você. A chave está dentro de você. Glória a Deus. A chave está dentro de você. Porque o que está em você, você cristão, você cristã, é muito maior, é extraordinariamente maior do que o que está nesse mundo. É maior do que as dores, do que os traumas, do que os bloqueios emocionais. Então, desperta, Débora. Deus está hoje aqui despertando Déboras, está despertando Baraques para que se levante e faça o que Ele confiou, o que Ele te chamou para fazer. Glória a Deus. Meus amados, como é maravilhoso estar aqui com vocês. Ficaria a manhã inteira falando da palavra de Deus. Como é maravilhoso. Eu sei que vocês têm muitas experiências também, mas eu vou deixar gravado essa live do Devocional Diário com Jesus hoje. E eu quero convidar você. Eu estarei 8 horas da manhã ao vivo na rádio Alfa Gospel, tá? Que é uma rádio missionária no Brasil. Glória a Deus. Deus, quando nós nos posicionamos, Deus nos leva para outros lugares, para que ali também a missão seja realizada. E para a glória de Deus, nós estamos na rádio Alfa Gospel, a partir de então, trazendo também palavras como nós trazemos aqui. O Devocional Diário com Jesus está na rádio e eu vou deixar o link
tá? Nos stories, vou deixar o link também na mensagem aqui hoje, tá? E vai ficar gravado aqui esta mensagem de agora. Curte, compartilha, tá? Vamos interagir, porque se vocês, às vezes a gente não tem muito tempo aqui, mas vocês podem trazer uma pergunta lá e eu estou aqui para responder de acordo com a palavra, com as experiências, com essa jornada, com o que nós temos vivido e aprendido, tá bom? Que Deus abençoe grandemente para você. E não esqueça, posicionamento, chamado e propósito. Posicionamento, chamado e propósito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E 8 horas estarei na rádio esperando por você. Vou dar um alô para todos vocês, tá bom? Que nos acompanham aqui nas redes sociais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.